Boa tarde. Agradeço muito a presença de todos e todas. Nós tivemos a ideia, eu tive contato com essa história desse World Quantum Day na noite de domingo, então foi uma coisa, achei muito interessante. Então foi uma coisa muito apressada que a gente acabou fazendo, porque eu achei que dava para a gente fazer em pouco tempo, né? Algumas pessoas depois me disseram, isso era bom se a gente tivesse 2 dias, porque acabou que realmente as palestras ficaram muito curtas, tá? Mas também não tinha outro jeito, né? Então a ideia é que as palestras sejam de 45 minutos, mais 5, um pouco mais para perguntas, né? Mas como todo ano tem dia 14 de abril, né? De repente, outros anos a gente pode fazer uma coisa mais elaborada, com mais tempo, etc. Tá? Então, a primeira palestra do professor Andrei. Eu não vou falar muito dos palestrantes, senão o tempo já é curto, né? Se eu fosse falar do currículo do Andrei, a gente ia perder metade do tempo. Eu só quero dizer que o Andrei é professor do departamento, né, e que trabalha na área de física teórica, de matéria condensada, sistemas bidimensionais, coisas assim. De qualquer maneira, se alguém quiser mais detalhe, na página desse evento, a gente colocou lá os slides dos palestrantes, então quem quiser mais detalhes. Certo? Agradeço bastante ao Andrei, porque foi todo mundo assim, convidado em cima da hora e tiveram que preparar alguma coisa em 2, 3 dias, né? E realmente eles demonstraram, o Andrei e os outros também demonstraram um grande carinho pelos alunos, por quem vai ver, né, essas palestras. Já disse como a gente gosta de falar para os alunos, né? E especialmente por isso, talvez, é que normalmente é o pessoal que está no mestrado nacional profissional de ensino de física, né? Que é um mestrado da SPF, que a gente é um polo, que em princípio, como isso é muito ligado ao ensino, a gente resolveu colocar dentro de atividades do MNPF. O Andrei é do MNPF, né? Orienta no MNPF, quando tem tempo. Assim como nós, eu, o Nildo, o Paulo, né? Todo mundo trabalha no MNPF e orienta quando tem tempo, porque às vezes está fazendo muito mais coisas Então é isso, tá? Agradeço muito a presença de todos, tá bom? E vamos começar com o Andrei, falando da pequena história das ideias quânticas. Eu vou ficar por aqui, né? Pegar mais. Bom, então, obrigado aí também pelo convite, obrigado pela presença de todo mundo aí também. Eu vou tentar falar, assim, o título foi sugerido até pelo professor Carlos Alberto mesmo, assim, pequena história, eu vou tentar falar ela como uma pequena história, porque eu falo um bocado, assim, eu converso muito, eu vou tentar falar dentro dos 45 minutos para não... Marcar logo. Pois é, porque se deixar eu falo muita coisa aqui, então... só para saber que vocês são alunos de graduação, alguém não é aluno de graduação, é aluno de colégio aqui ou não? Tem alguns alunos de colégio, né? O resto é todo mundo de graduação, né? Só para saber até que ponto eu devo falar, no final tem alguma coisinha mais de matemática mais pesada, por isso que eu queria saber disso. E algum de vocês é aluno da licenciatura, vai ser professor no colégio? Né? Então, porque eu vou, só para saber quanto que eu devo enfatizar também algumas das histórias que eu vou falar aqui. Mas assim, o evento mesmo, se você for olhar o nome a chamada lá do evento, fala sobre desmistificar algumas coisas do que significa mecânica quântica e não sei o que, né? Porque geralmente esse tipo de coisa que é descoberto na ciência, que está muito assim na fronteira do que a gente conhece, geralmente o pessoal mistifica bastante, né? O que foi
antes da mecânica quântica era o eletromagnetismo. Tudo que era de mágica no mundo, o pessoal dizia, é magnetismo, então deve ter um campo magnético não sei aonde. As ondas eletromagnéticas não sei do que, batem... Pronto, aí agora a gente entende eletromagnetismo mais ou menos, tem nos computadores, tem no celular, tudo usa eletromagnetismo. Aí esqueceram isso aí, agora botaram mecânica quântica, que é a coisa nova, que é mística, que é não sei o que e tal. E não, na verdade mecânica quântica também é simples, viu? Vamos ver como é que vai ser qual vai ser a próxima coisa que mecânica quântica não é tão complicado quanto as pessoas acham que é não, viu? Assim, talvez para você descobrir novas coisas, como qualquer coisa da fronteira na física, para descobrir novas coisas aí é mais complicado, né? Mas, para descobrir novas coisas dentro da própria teoria, né? Mas, assim, isso é um problema não é só da mecânica quântica, é de tudo, certo? Na ciência, assim, né? Mas o próprio entendimento da mecânica quântica, na verdade, eu vou tentar convencer até vocês que vocês já viram da mecânica quântica. Quem está na graduação, 99% de certeza que já viu mecânica quântica. Mas, assim, só não sabe que tem um nome, né? Que tem esse nome, né? Bom, mas a ideia aqui, ó, primeiro vamos tentar ver o que é que significa quantizado, né? Eu estou falando dessa parte aqui como uma parte histórica, mas vai ter uma palestra mais sobre isso ainda no final do dia, né? Eu acho que o Lucas vai falar sobre conceitos que podem estar errados ou na mecânica quântica. Mas vamos primeiro ver o que é exatamente que significa quantizado. Se a pessoa falar que tal coisa é quantizado, o que é que isso significa, né? Na verdade, vocês já viram esse termo, com certeza, ao longo da vida e na escola e tal. Porque, ó, percebi, então mudou aqui no final. A matéria em si é quantizada, certo? Vocês já viram coisas quantizadas, a própria matéria é quantizada, entendeu? Por que a matéria é quantizada? Vamos ver aqui a ideia inicial de que a matéria é quantizada. Vocês lembram que tem um modelo atômico, que é o modelo de Dalton, né? Que aí ele dizia que você tinha matéria, era feita de uns elementos que eram umas bolinhas aqui, né? E aí você juntava essas bolinhas e formava um sólido, né? Aí essa bolinha ele chamava de átomo, né? Então ele é indivisível, né? Na ideia do Dalton. Isso aqui era uma coisa indivisível. E a matéria que a gente pensa que é contínua, na verdade ela é feita de bolinhas e essas bolinhas são indivisíveis. Pronto. Isso aqui é o quantum de matéria, de certa forma, certo? E o que ele está dizendo aqui, então, é que a matéria é quantizada. Você não pode partir uma coisa infinitamente até ficar uma coisa infinitamente pequena, entendeu? Você não consegue fazer isso porque você vai chegar no quantum de matéria, que é uma bolinha dessa daqui, né? Essa daqui só não está numa ideia perfeita de quantum ainda, porque pelo que eu entendo, no modelo de Dalton, ele pensava em bolinhas de tamanhos diferentes, né? Então não dá para dizer que é um quantum da coisa, mas a ideia de que você tem uma matéria que parece sólida, contínua, e ela, na verdade, não é sólida contínua, você não pode dividir infinitamente, indefinidamente, até chegar numa coisa infinitamente pequena, é já uma ideia de quantização, entendeu? Então aqui é uma ideia de que a matéria é quantizada. Aí tem outra coisa que vocês viram que é quantizado, que com certeza todo mundo viu, é o de carga elétrica. A carga elétrica é quantizada, né? Tipo, você não consegue dividir um pedaço disso daqui. Essa daqui é claramente quantizada, isso aqui não tem nem discussão, porque a do átomo diz que você tem dois átomos diferentes, aí para ter o quantum da matéria é complicado porque tem mais de uma diferente, né? Mas nesse aqui não, esse aqui é uma carga, e a carga elétrica é quantizada, e toda carga vai ser um múltiplo disso aqui, entendeu? Então tá aí, ó, quantização, vocês já viram, essa daqui só não é a mecânica quântica que a gente chama de mecânica quântica hoje, mas é uma ideia de quantização, certo? A mecânica quântica é um caso específico disso daqui, entendeu? Então, essa daqui é de que a carga é quantizada, isso foi descoberto pelo Thomson, né? Ele fez experimentos com raios catódicos e tal, e viu que toda matéria tem uma carga, que é sempre a mesma carga. Esse é um dos experimentos que faz aqui, né? Até também no laboratório de física moderna, faz nesse experimento de Thomson e tal. Então pronto, aí com isso descobriu-se que a bolinha que o Dalton falou que seria um átomo, na verdade não é uma bolinha neutra, ela é neutra, mas dentro dela ela tem cargas, né? Então aí ele pensou, ó, a carga positiva não necessariamente é quantizada, porque aqui ele não sabia o que era próton ainda, né? A carga positiva não é quantizada, mas pelo menos a carga negativa com certeza é quantizada. E aí tá aí, essa é uma ideia de quantização, só que é a quantização de carga, né? Aí, então na verdade assim, a ideia para vocês levarem para casa aí é que quantizado é simplesmente uma coisa que não é contínua, que ela é discreta, matematicamente a gente usa esse termo discreto, né? Discreto é aquele que não é contínuo, tem pedacinhos, né? É construído por pedacinhos. E essas peças seriam iguais, essas peças é o que a gente vai chamar de quantum, né? Aí, o
que mais, né? Na verdade, mecânica quântica mesmo, como a gente chama de mecânica quântica hoje, quem já passou pelo terceiro ano, com certeza já viu mecânica quântica. É porque não sei se na escola disseram que isso era mecânica quântica, mas se eu pedir para você desenhar um átomo, o desenho que você vai fazer não vai ser assim, não? É mais ou menos assim, né? Se eu pedir para desenhar um átomo, vai ser uma coisa assim. Aí por que tem esses círculozinhos assim, ó? Por que é esse círculo aqui? Por que esse elétron aqui, ele está aqui girando em torno do núcleo, né? Por que ele não gira e ele não está sendo atraído pelo núcleo? Por que ele não gira até descer aqui, até aqui e cola no núcleo, né? Então ele está sempre numa órbita que está fixa, né? Ele está nessa órbita aqui ou nessa órbita aqui. Todas elas aqui estão desenhadas com o mesmo raio, mas na verdade a gente tem raios diferentes para as órbitas, né? Vocês viram isso no terceiro ano, tipo como a órbita K, a órbita L, M, vocês viram isso no colégio? Pronto, ó. Por que não pode ter uma órbita entre a K e a L? Por que não pode ter entre a L e a M e tal? Porque as órbitas são quantizadas, entendeu? Então isso aqui é a quantização do momento angular. E na verdade, como eu disse, isso aqui é a própria mecânica quântica que a gente estuda hoje, porque essa quantização de momento angular, ela tem uma consequência muito clara aí nos experimentos, eu vou falar já disso daí, que é a quantização de energia, certo? Aí essa quantização de energia, que é, nesse caso, vem da quantização de momento angular, que tem a ver também com um caráter ondulatório das partículas, eu vou falar já sobre essa história do caráter ondulatório. Isso aí é o que a gente chama de mecânica quântica, quando alguém fala de mecânica quântica é sobre isso, certo? É sobre quantização de energia devido ao fato de que você tem partículas que às vezes se comportam como ondas e tal. Mas a ideia é essa, é só que a energia dessas partículas seja quantizada. E essa que vocês viram aqui no colégio é um caso desse, de energia quantizada, certo? Então a mecânica que gera o modelo atômico que a gente tem hoje é a própria mecânica quântica, certo? Aí, então, ó, os raios das órbitas dos elétrons são quantizados, eu vou até mostrar já por que a gente acha que isso aí é quantizado. De onde foi que eu tirei essa história que isso é quantizado, né? Porque, inclusive, assim, vocês que estão na graduação, é mais importante ainda vocês terem esse tipo de ideia aí, viu? Tipo, eu estou dizendo aqui, só tem essa órbita próxima e a próxima. Aí você tem que mesmo perguntar por quê, entendeu? Como é que você sabe que só tem essas órbitas aqui, entendeu? Tem uns experimentos que dá para você acompanhar e provar que essas órbitas são assim. Já vou falar deles aí, né? E pronto, o mais importante da história aqui é que essas energias de elétrons nos átomos são quantizadas. Então essa quantização da mecânica quântica é a quantização de energia a priori, certo? Mas se alguém for ser mais rigoroso aqui, vai dizer, mas o momento também é quantizado, o momento angular é quantizado. Eu estou só tentando simplificar a história, certo? A equação de Schrödinger geralmente vai envolver energias, a gente vai falar mais sobre quantização de energias, por isso que eu estou enfatizando mais esse pedaço, certo? Aí, ó, no colégio agora só uma pergunta aí, vocês viram, vocês estão lembrando, eu não sei se vocês viram no colégio ou não, essa história aqui de que essas órbitas, elas geram umas energias para o elétron, que essas energias têm esse valor aqui, elas tipo, a órbita 1, a energia dela é 13,6 elétron-volt é uma unidade de energia, né? É tipo a energia que um elétron ganha quando você bota numa diferença de potencial de 1 volt. Aí ele vai ganhar essa energia para chegar até lá, né? Pronto. Elétron-volt é um tanto desse. A energia do primeiro orbital no átomo de hidrogênio é 13,6. A do segundo é 13,6 dividido por 4. A do terceiro é 13,6 dividido por 9. Porque esse número aqui vai aumentando ao quadrado, né? Vocês chegaram a ver esse número na escola ou não? Alguém não viu? Só para saber aqui. Pronto, então esse número eu vou usar depois aqui, certo? Então, ó, para começar essa história de que a energia é quantizada, essa daqui é bem clara. É porque, ó, quando você pega a luz do sol e passa num prisma, ela forma tipo um arco-íris, né? Agora, se eu pegar uma luz dessa lâmpada aqui, por exemplo, e passar num prisma, ela faz um arco-íris mesmo, igualzinho ao do sol. O caráter dessa luz, dessa lâmpada, é o mesmo caráter da luz do sol? Ele não é o mesmo caráter, entendeu? Porque a luz do sol não é gerada pelo mesmo processo físico que gerou isso aqui, que gerou a luz dessa lâmpada. A luz do sol ela é gerada por uma coisa que lembra a ideia de corpo negro, é uma coisa muito quente, que fica quente até brilhar, tipo isso. E essa daqui não, essa daqui é gerada por transições entre níveis atômicos dentro do átomo. A luz pode ser gerada por várias coisas, né? Por exemplo, o raio-x é uma luz, só que é uma luz gerada por um processo específico, é a frenagem de um elétron, ou é um elétron arrancando elétrons dentro de um átomo. Então tem raio-x vem disso.
A luz dessa lâmpada aqui é um outro processo. Esses elétrons aqui, eles foram ionizados e agora estão voltando às órbitas e jogando luz, né? Aí a luz do Sol já é outra coisa, é vibrações entre os átomos e tal. Aí, quando você passa a luz de uma lâmpada dessa por um prisma, você encontra só algumas cores aqui. Essas são as cores que vão estar aqui que você vai observar. E essas cores, elas então têm essas faixas aqui diferentes, elas seriam tipo frequências diferentes. Imagina que você passou num prisma, não sei se vocês lembram, o índice de refração do prisma é diferente para cores diferentes, né? Então ele vai separar tipo uma luzinha que veio para cá, uma para cá, elas têm frequências diferentes, você pode até medir que frequência exatamente é essa, certo? E aí com isso você consegue descobrir que as frequências disso daqui são quantizadas. Aí essa que foi a conexão que gerou a ideia de que a energia é quantizada. Isso daqui veio do modelo do Bohr, eu vou falar já, o que é que tem a ver essas frequências serem quantizadas com as energias serem quantizadas, certo? Então esse é o começo da história aí, mas nesse modelo atômico que vocês viram no colégio já tem toda a base do que precisa para a mecânica quântica, certo? Então, a história da mecânica quântica mesmo é a história de como a gente descobriu que essas energias são quantizadas ou que esses momentos angulares são quantizados, coisas desse tipo, certo? Isso vai acontecer em sistemas pequenos. Em sistemas grandes você vai ter qualquer valor de energia, né? Você vê que isso é um negócio muito doido, né? Porque você pega aqui, se eu quiser saber qual é a energia que isso aqui tem em termos de energia mecânica, né? A energia mecânica dele é que ele está parado, então ele só tem energia potencial, né? Então se eu quiser fazer essa energia potencial ficar 1 milésimo maior, é só eu botar ele 1 milésimo mais alto, né? Então se eu quiser fazer 1 milionésimo maior, eu boto 1 milionésimo mais alto. Qualquer energia eu posso botar aqui, entendeu? O que eu estou dizendo é que no caso do elétron, se eu tiver um sistema em que o elétron está preso numa região muito pequenininha, eu não posso botar ele com qualquer energia. Eu não posso fazer isso que eu estou fazendo aqui com o controle, entendeu? Então você vai tentar botar o elétron numa energia mais alta, ele não consegue. Você só consegue botar ele numa energia mais lá em cima, que tem uma distância discreta para essa energia original ainda. Então essa daí é que é a parte confusa Se você pensar no oscilador harmônico também, por exemplo, se você pega uma bacia e uma bolinha de gude e bota na bacia, né? Se você botar ela quanto mais alto você botar e soltar, ela vai fazer um oscilador harmônico no fundo dessa bacia, né? A bolinha de gude vai ficar descendo e subindo, e quanto mais alto você colocar, mais energia mecânica, e muda o movimento harmônico dessa bolinha aqui. O que eu estou dizendo é que se essa bolinha fosse um elétron e essa bacia fosse uma nanobacia, eu não consigo botar um elétron em qualquer altura dela. Essa que é a ideia aí. É esquisito, mas tem explicação, certo? Mas a história toda começou com essa história aqui da radiação de corpo negro. Isso aqui é o começo da conversa toda mesmo. Quando você passa a luz do Sol num prisma e forma esse arco-íris, tudo bem, no colégio vocês estudaram isso aqui, provavelmente viram que há frequências diferentes, tem índice de refração diferente, e a luz do Sol é branca porque é uma combinação de todas as cores, tá? Pronto, esse não é o fim da história, entendeu? Tem um pedaço ainda muito curioso nesse negócio aqui. Se você botar termômetros em lugares diferentes disso aqui, os termômetros vão medir temperaturas diferentes ao longo do tempo. Porque a intensidade e a energia transmitida por cada cor dessa daqui é diferente. Mas fizeram uma série de experimentos para tentar ver qual é a intensidade de cada cor dessa dentro do branco do Sol. Eles vêm todos com a mesma intensidade, todas essas cores vêm tudo com a mesma intensidade, ou vêm diferente as intensidades? Aí o que eles descobriram, fazendo um gráfico de intensidade como função do comprimento de onda, que seria tipo como se fosse da cor, né, da luz, eles viram que a do Sol, que tem mais ou menos 5.000 Kelvin, seria uma coisa assim, é mais ou menos nesse comprimento de onda aqui, em que a luz do Sol fica mais intenso. Esse comprimento aqui dá tipo amarelo para verde, alguma coisa assim, né? E aí o resto das luzes aqui tem tudo aqui, tanto que a luz do Sol ela tem um caráter de luz branca, na verdade, né? Mas ela é mais intensa nessa daqui, né? Na verdade, o do Sol é mais essa daqui, né? 6.000 Kelvin. Pronto, e aí, com isso, então, descobriram que tem essa curva aqui de distribuição de intensidades, né? Por que tem essa distribuição de intensidades? Foi responder essa pergunta aqui, foi o que gerou a mecânica quântica do início, certo? E a pergunta aqui era, por que é exatamente essa intensidade? Se você ficar aumentando a temperatura de um objeto e olhando como é que fica o espectro de radiação de luz, você aqui imagina que você está aumentando a temperatura, por exemplo, você pega uma barra de ferro e esquenta ela até ela brilhar, ou o filamento de uma lâmpada incandescente, né? Ele esquenta até brilhar. Esse é o processo aqui, certo? Tanto que você pode criar essas curvas aqui, mais ou menos, porque um filamento incandescente não é bem um corpo negro, mas é uma aproximação aí, certo?
Se você ficar aumentando a temperatura do filamento da lâmpada e medindo isso daqui, passando no prisma, olha as intensidades, não sei o quê, você consegue estudar você mesmo qual é a dependência desse pico aqui, da posição desse pico, para cada temperatura, entendeu? Inclusive é uma forma de saber qual é a temperatura do Sol, né? Como é que a gente sabe a temperatura do Sol se a gente não pode botar um termômetro lá e ver, né? A gente sabe que a temperatura do Sol é 6.000, justamente porque eu peguei lâmpadas e fiquei fazendo esse experimento em casa, até ver que cada vez mais que aumenta a temperatura, esse pico vem ficando mais para cá. Aí o do Sol é bem aqui, bicho, quanto será que é a temperatura? Calcula lá, dá 6.000, entendeu? Aí quem tinha feito isso aí foi o Wien. E ele fez toda uma teoria para explicar por que isso era assim, não sei o que, né? Aí, o que acontece é que o Wien, ele fez uma expressão matemática para aquela função. Aqui eu já estou escrevendo em termos de frequência, lá aquele gráfico que eu fiz em termos de comprimento de onda, mas é relacionado um com o outro, né? Se você quiser relacionar um com o outro, a velocidade da luz é lambda, C sobre lambda é a frequência. Aí pronto, então isso daqui seria proporcional à intensidade da luz, isso é a energia emitida por essa luz, certo? E aí essa energia vai ser dada por uma expressão assim, isso foi o que o Wien chutou aqui, né? E quando você olha essa expressão, ela bate bem essa história da dependência do máximo do pico com a temperatura. Ela bate bem com a teoria de Stephen Boltzmann, não vou entrar em detalhes nessa ideia de Stephen Boltzmann, mas é uma coisa da dependência da quantidade de intensidade de luz como funciona a temperatura. Agora o problema é que se você pegar baixas frequências com essa expressão aqui, o gráfico não fica legal. Aqui agora, novamente, eu tenho um termo de comprimento de onda, né? Estou misturando aqui uma definição com a outra, né? Aqui, ó, a lei de Wien, o gráfico dele aqui para altos comprimentos de onda, que significa baixas frequências, não bate bem com o experimento, que é a lei, que é a linha preta aqui, certo? A preta sólida. Aí então ela tinha que ser mudada aí. O pessoal pensou, vamos pensar outra forma de provar que essa linha tem que estar desse jeito aqui no experimento. Aí o Rayleigh e o Jeans fizeram uma outra teoria, nada a ver com a do Wien já, que era baseada em você dizer que o sólido tem uma luz dentro dele, ela é uma onda eletromagnética. Aí você vê quantos modos estacionários dessa onda cabem dentro desse sólido. Aí ele foi fazendo isso daí e foi vendo que o número de modos de energia que vai aparecer aqui vai ser proporcional à energia do sistema, não sei o quê, modos estacionários, né? E aí com isso ele foi fazendo um cálculo desse jeito para poder tentar encontrar quem é U como função da frequência. E aí, no meio da expressão dele, aparece um negócio que é valor médio da energia da luz dentro do sólido. Certo? E aí ele diz, bom, na teoria de... Isso aqui era tudo muito precário, né? Então, assim, as pessoas chutavam bastante coisa. O Rayleigh Jeans pensou, valor médio de eu vou dizer que é a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Por que ele acha isso aqui? Porque tem uma conta do Boltzmann que mostra que o valor médio da energia deveria ter esse formato, certo? Não vou entrar em detalhes nisso aqui para não tomar tanto tempo, mas... O problema é que se você fizer isso, a energia da luz só vai depender do quadrado da frequência. O que dá uma expectativa de que isso aqui nunca vai ter pico nenhum, né? E a energia da luz lá na radiação do corpo negro tem que ter um pico. Uma função y igual a x ao quadrado não vai ter pico em canto nenhum, ela vai para infinito, né? Quando o x for aumentando. Então isso daqui não podia estar certo. Então aqui o gráfico eu botei como função do lambda e não como função do f. Então, para lambdas muito grandes, até que ficava certo, ou seja, para frequências muito pequenas, até que dava certo, mas para frequências, para lambdas mais baixos ou frequências mais altas, isso aqui estava totalmente errado. Aí quem resolveu esse negócio foi o Planck. O que o Planck pensou foi, essa ideia do Rayleigh Jeans não pode estar 100% errada, porque a ideia era boa, você tem uma onda eletromagnética dentro de um sólido, você olha quantos modos de vibração são possíveis, não sei o quê. Agora, o problema é que vai ver se não é exatamente KT. Aí o Planck aqui deu um chute, que eu saiba, isso aqui foi um chute. Se alguém conhecer uma história diferente dessa, me avise aí. Mas que eu saiba, o Planck deu um chute, que era o seguinte. A lei de Wien não dava certo nesse comecinho aqui, ó. E a lei de Rayleigh Jeans não dava certo nesse finalzinho aqui. Então eu vou pegar uma função para botar nesse cujo limite no f pequeno seja essa função, e o limite no f grande seja essa função que na verdade é uma constante. Aí qual é a função que tem esses dois limites? Essa daqui. Aí agora só tem um parâmetrozinho, eu vou ficar mudando esse número aqui
até encontrar o número até encontrar a linha do experimento. E aí bate perfeitamente. O experimento eu disse que o experimento é a linha, não, o experimento são as bolinhas, né? A lei de Planck é a linha aqui. Pronto, a lei de Planck dá exatamente em cima das bolinhas aqui, que é o resultado experimental. Ele fez isso com um parâmetro H só aqui, que é o que a gente hoje chama de constante de Planck, né? Pronto, ó, quando mudava a temperatura, com o mesmo H, a curva mudava automaticamente perfeita, entendeu? Então você fazia o experimento com outra temperatura, tinha outro gráfico, aí botava lá o mesmo H, fazia o cálculo, dava perfeito ainda. Toda vez que fazia, dava perfeito. Então, o que o Planck descobriu é que existe uma constante nova na natureza, assim como tinha a carga do elétron, uma constante nova da natureza quando o Thomson descobriu, né? Aqui o Planck descobriu que existe uma constante nova aqui na natureza, que é o H, que era o que eles foi conhecido agora como constante de Planck e tal, né? Agora, por que o valor médio da energia daria certo assim? Aí, por que o valor médio da energia não é KT? Essa aqui é a pergunta, entendeu? Porque o Boltzmann está errado, então, é esquisito isso aí. Aí o que o Planck pensou foi o seguinte, ó, vai ver, o Boltzmann não está errado não. Se eu fizer um valor médio de energia numa situação em que as partículas que estão envolvidas não podem ter energias contínuas, elas só podem ter energia 1HF, 2HF, 3HF, se as energias só puderem ser assim, quando eu fizer o valor médio das energias, vai dar essa expressão aqui. E ele provou matematicamente, inclusive isso aqui dá para fazer com matemática de colégio também, viu? Porque eu não vou mostrar aqui para não tomar muito tempo. Mas a conta de valor médio de energia, dizendo que as energias só podem ter esse formato, dá para você fazer com matemática que não usa nem... Essa aqui é a soma de uma PG, quando você fizer essa conta aqui. Esse aqui é o resultado da soma de uma PG. Você consegue identificar mais ou menos que é parecido com o da soma de uma PG. É tipo, tem um coeficiente da PG, aí coeficiente 1 mais o Q aqui e tal. Isso aqui é mais ou menos a soma de uma PG, viu? Só para vocês saberem qual o caminho para fazer isso. Pronto, aí agora ele disse isso aqui. A energia é quantizada. A energia que vem do Sol, da luz do Sol, é quantizada. Por quê? Ele nem sabe, entendeu? Tipo, assim, se você disser que é quantizado, dá certo. Foi isso que ele fez no artigo. Foi em 1900, né, que ele fez isso aí. Aí, a primeira vez que eu conheço que alguém usou a teoria dele para descobrir coisa nova foi o Einstein. E aí, inclusive, o Einstein ganhou o Nobel por esse trabalho do efeito fotoelétrico, que é outro feito com matemática de colégio. Então, você vê, isso foi um trabalho de colégio e ganhou um prêmio Nobel. Né? E a maioria das pessoas lembra do Einstein pela história da relatividade, não sei o que, tudo bem, é massa também, mas além da história da relatividade, ele fez isso aqui e ganhou o Nobel, ele unificou o campo elétrico e o campo magnético numa equação só, ele fez uma ruma de coisa ainda, ele fez o trabalho de movimento browniano, então o bicho era ativo demais, viu? Mas ó, a ideia aqui era o seguinte, ó, imagine que você tem duas placas e você liga num circuito, certo? E aí você vai jogar a luz nessas placas aqui. A ideia é, se eu botar a luz numa camisa preta aqui, né, a camisa fica quente, né? Se você sair no sol com a camisa preta, ela vai ficar quente, né? Aí por que ela está quente? Porque ela ganhou energia. Então, luz do sol transfere energia, né? Então vamos pensar no seguinte, a luz aqui vai bater e vai transferir tanta energia que vai arrancar o elétron não vai mais aguentar estar preso no sólido aqui, vai arrancar o elétron e ele vai vir parar aqui e vai fechar um circuito. Isso funciona ou não? Funciona. Se você fizer aqui, eu vou botar uma bateria aqui, vou botar a tensão dela 0, certo? Quando eu botar intensidades diferentes para essa luz que joga aqui, eu consigo ver corrente, ou seja, o elétron conseguiu se arrancar da placa e fechar o circuito, que tem um perímetro para medir essa corrente. E a corrente, inclusive, com a intensidade maior, a corrente é maior do que essa aqui. Então você vai pensar, por que a corrente está maior? Porque a energia cinética desse elétron saiu maior, porque eu botei mais luz, né? A intensidade da luz é maior. Só que essa minha conclusão está incorreta. Essas correntes existem, essa é maior que essa, mas não é porque a energia cinética do elétron é mais alta. Por quê? Porque se a energia cinética do elétron fosse mais alta, eu conseguiria botar uma bateria aqui com a energia potencial, que quando a energia potencial for igual à cinética do elétron, eu corto a corrente. Porque se a energia cinética e a potencial forem iguais, se a energia mecânica do elétron for igual à energia potencial, aí ele para de andar, né? Então ele vem aqui com energia cinética, perde toda, ganha energia potencial. Se a energia potencial for igual à cinética original dele aqui, ele para aqui, ele não pode mais passar. Entendeu? Então, ó, quando você olha essa bateria aqui e bota luzes de intensidades diferentes, o corte da corrente acontece para a mesma tensão.
Então, eu botei uma luz mais intensa, mais fraca, do jeito que eu coloquei, o elétron chega lá do outro lado sempre com a mesma energia cinética. Então, tem um processo que com certeza se a luz do Sol estiver mais intensa, a camisa preta vai ficar mais quente, então ela ganha mais energia. Existe esse processo. Esse processo aqui não é o mesmo. A luz está transferindo energia para cá, mas é de outro jeito. Não é do mesmo jeito que ela está transferindo para a história lá da camisa que eu estou falando. Porque se fosse assim, o elétron que recebeu mais intensidade estaria com mais energia. E aí quando ele chegasse aqui, ele seria cortado com outra tensão. Aí, a solução, inclusive tem um outro problema aqui. Eu só mostrei o de intensidades, mas o de frequências, frequências diferentes, essas sim dão energia cinética diferente. Entendeu? Então é aí que começa a confusão aí. Aí que o Einstein lembrou da teoria do Planck, de que energia tem a ver com frequência, e aí ele trocou na expressão aqui, ó, a energia do fóton, da luz, a energia da luz aqui, vai ser, na ideia de fóton ainda estava meio embaçada nessa época. Mas a energia que veio da luz, ela seria a energia cinética do elétron mais uma energia que ele perdeu para ser arrancado daqui, né? Então se eu disser que isso aqui é H vezes a frequência, a dependência dessa expressão aqui vai ser tipo uma função linear com a energia cinética, certo? Que eu vou ter como V2, MV2, mas lembra que isso aqui é só uma energia cinética do elétron. Essa energia cinética do elétron é basicamente o que eu meço nesse V0 aqui, né? Então, ó, frequência da luz e V0 formam uma função linear, formam uma função de primeiro grau. É isso que é a teoria. E de fato se você fizer um gráfico da tensão de corte como função da frequência da luz que você está incidindo aqui, vai dar uma reta. O ângulo dessa reta é de fato o ângulo que você encontra como H sobre E, dá para você andar um pouco mais nessa conta e provar isso. Esse ângulo aqui é universal, independente do material que você colocar, independente da frequência que você colocar, sempre o ângulo aqui vai ser H sobre E, onde o H é a constante de Planck. Então isso aqui é uma prova de que o Planck não estava doido não, aquela constante é uma coisa que tem na natureza. Isso aqui não tem nada a ver com radiação de corpo negro, tá vendo? Isso aqui é outra coisa. E aí ele achou o mesmo H do Planck nisso aqui, entendeu? Então um sinal de que o que o Planck descobriu não pode ser uma doidice muito grande. Tem uma outra coisa acontecendo aqui, deixa eu ver aqui se eu já falo disso. Mas tem uma outra coisa acontecendo aqui. Se você olhar esse experimento, quando você acende a luz para arrancar o elétron lá, imediatamente sai um elétron e fecha a corrente, certo? Isso daqui não deveria ser sempre verdade. Porque, ó, se você pegar a luz do sol está bem fraquinha, vamos supor, né? E aí a história da camisa de novo, você bota a camisa lá embaixo do sol, ela demora para ficar quente, né? Se a luz do sol estiver mais intensa, no instante ela fica quente. Na verdade, a intensidade matematicamente, ela é potência por área, certo? Ou é energia por tempo por área. Então é definido matematicamente assim. Então, potências menores ou intensidades menores da luz deveriam significar mais tempo para transferir energia, né? Então, se eu jogar uma luz bem fraquinha, ela deveria demorar um bocado de tempo para tirar o elétron daqui, aí demora, o elétron vai, ganhou energia, que é o tanto dessa energia aqui, que é do que chama de função trabalho. Pronto, finalmente ele consegue vir até aqui e fechar o circuito, né? Isso não acontece no experimento, entendeu? Quando você vai no experimento que liga a luz, imediatamente o elétron sai. E mais ainda, se você está no experimento e liga a luz e ela é infravermelho, pode ser a intensidade que for, o elétron não sai nunca. Pode esperar o tempo que for, ele não vai sair nunca, entendeu? Então, e tentem pensar vocês aí, por que isso aqui está acontecendo? Isso está acontecendo porque a transferência de energia do Sol para a camisa, nesse exemplo que eu estava dando, é de fato com uma onda eletromagnética vibrando os átomos da camisa e fazendo ela ficar mais quente. A transferência de energia aqui não é essa. A transferência de energia aqui a luz é composta por bolinhas, que são os fótons. Cada bolinha tem energia H vezes a frequência, onde F é a frequência da luz, tipo, se ela for vermelha, ela tem uma frequência de 600 alguma coisa. Pronto. Aí, o comprimento de onda, né? Foi isso que eu falei, né? No caso aqui, cada bolinha dessa, sozinha, tem uma energia dessa, entendeu? Então, se você ligar a luz, independente da intensidade que for, se for uma intensidade minúscula, pelo menos um fóton está lá. Então, esse um fóton vai vir, vai bater no elétron, o elétron vai cruzar e vai fechar o circuito, entendeu? Então, é por isso que não precisa de tempo. Porque aqui esse é um processo completamente microscópico, ele não é um processo como esse que eu falei do Sol esquentando as coisas. Certo? Então aqui é uma prova de que a luz tem uma quantização, ela tem bolinhas com energia H vezes a frequência. Intensidade maior só significa mais bolinhas.
não significa que elas têm mais energia, só significa que tem mais delas. E aí quando tiver mais delas, vai arrancar mais elétrons e por isso tem mais intensidade de corrente. Mas isso não significa que cada bolinha tem uma energia diferente. Entendeu? Então essa aqui é o final da conversa. Essa daqui, essa do efeito Compton, é uma outra conta aqui que para quem for professor de colégio, se quiserem incentivar assim, alunos a serem cientistas, essa conta aqui dá para fazer com matemática de colégio também. É um outro experimento chamado efeito Compton, que também prova a ideia do Planck. Ele é basicamente um experimento de colisões entre fótons e elétrons, certo? Eu não vou entrar em detalhes neles aqui não, mas ele é uma prova também de que a energia é quantizada como o Planck sugeriu, certo? Pronto, aí agora aquela história dos átomos e das órbitas. Por que é que a gente pensa que aquelas energias serem 13,6 sobre n ao quadrado, por que é que aquilo ali faz sentido? É porque quando você faz aquele experimento dos espectros de luz, de lâmpadas desse tipo, né? Aí você vai olhar essas frequências. Quais são as frequências que estão saindo na luz da lâmpada aqui, né? Vários matemáticos criaram expressões matemáticas para essas frequências, independente de por que elas são assim, entendeu? Tem várias pessoas criaram sequências assim, tipo, sabe que se você fizer 1 sobre 9 menos 1 sobre n ao quadrado, cada n que você colocar vai dar essa frequência, a outra vai ser essa aqui, a outra vai ser... Aí outro vem e descobriu, sabe que se você botar 1 sobre 4 e botar 1 sobre n, você descobre outras frequências aqui e tal. Então eles foram tentando achar se essas frequências que estão aqui são discretas, elas são o quê? Elas crescem como uma PA, crescem como uma PG, crescem como? Entendeu? Essa aqui é a ideia. E aí os matemáticos descobriram algumas expressões. E quem juntou tudo dessas expressões foi o Rydberg. Aí ele mostrou que se você fizer 1 sobre lambda ou frequência, 1 sobre lambda seria proporcional à frequência, né? Ela é uma constante, 1 sobre um inteiro ao quadrado menos 1 sobre outro inteiro ao quadrado. Se você escolher 2 inteiros e fizer isso aqui, com certeza o valor que vai dar aqui vai ser uma dessas frequências que está aqui no espectro, certo? Mas isso era puramente matemático, né? O que o Bohr fez foi tentar achar uma teoria que prove que isso aqui tinha que ser verdade, entendeu? E aí essa teoria foi novamente usando a ideia do Planck. A ideia do Rutherford era a mesma ideia a ideia do Bohr, era a mesma ideia do Rutherford, que é de ter um núcleo com um elétron girando, certo? Só que aí o que ele fez foi o seguinte, a energia de um elétron girando é a energia cinética menos a energia potencial, certo? Aí essa energia potencial seria de 1 sobre R, que é a interação de Coulomb entre o elétron e o núcleo. Aí, com isso você pode definir uma força centrípeta, tem esse formato aqui. Agora, o mais importante é que você diga que o momento angular, por algum motivo, aí esse também é chute, que eu saiba, porque esse aqui era 1912, ninguém sabia nada sobre teoria ondulatória, ninguém sabia de nada. Aí ele disse, se isso aqui, o momento angular for o inteiro de h sobre 2π, você vê que eu tenho um h cortado aqui, certo? Isso aqui é h sobre 2π. Por que o 2π? Não sei. Já eu vou... Nessa época aqui, não sabe. Agora eu sei por que é 2π, mas nessa época não tem motivo para botar 2π aqui não, mas eu vou dizer um possível motivo. Se eu disser que o L é NH cortado, e o L é o momento angular, então é o linear vezes o raio, certo? Se eu combinar essas 3 equações, eu consigo encontrar uma energia com esse formato e um raio quantizado com esse formato. Aí eu substituo o raio bem aqui e a energia que eu encontro é essa daqui. E aí quando eu subtrair a energia de uma órbita menos a energia da outra órbita, eu encontro essa daqui. Aí seria muito bonito se esse número aqui fosse exatamente o do Rydberg. E era, entendeu? Então aí só deu certo porque tinha um 2π aqui. Se não tivesse o 2π aqui, isso aqui ficava errado por um erro de 2π, entendeu? Então eu chutaria, se alguém quando tiver a história melhor aí, eu não tenho certeza, mas eu chutaria que quando o Bohr fez esse negócio aqui, ele botou 2π para aparecer o número certo aqui, entendeu? Porque hoje em dia a gente sabe por que isso aqui é 2π. É por causa de uma questão de periodicidade desses círculos aqui, Se você pensar que, se eu for explicar agora com esse círculo aqui, eu vou pular demais as contas, mas tem uma explicação baseada na teoria ondulatória do elétron, certo? Que é o que eu vou falar já o que é essa teoria ondulatória. Então a ideia do de Broglie, nessa conversa toda aqui, foi o seguinte, isso aqui é o que vai começar a explicar essa história do Bohr. A história do Bohr foi em 1912. A do de Broglie foi em 1930 quase já, entendeu? Então, quando o Bohr fez aquele negócio de modelo de Bohr, órbitas e não sei o quê,
não se conhecia essa história de que partículas podem ser ondas, quaisquer partículas podem ser ondas. Né? Na verdade, a ideia do de Broglie foi bem curiosa. A tese dele é bem pequenininha, inclusive. A ideia dele foi assim, lembra que a luz, vocês viram em ótica no colégio ou na faculdade aqui, que se você botar duas fendas e jogar luz, aí ela forma um padrão de interferência, né? Padrões de interferência só existe se for em onda, né? A priori, só pode, a luz tem que ser uma onda, porque senão não tinha padrão de interferência. Ou difração, então. Aí a gente fez o experimento do efeito fotoelétrico, aquele do efeito Compton, que eu mostrei aqui e tal. Nesses experimentos lá, a luz aparece como uma partícula. Então a luz sempre foi onda, e agora eu fiz um experimento que ela vira partícula. Será que eu não consigo pegar uma coisa que sempre foi partícula, por exemplo, o elétron? Aí eu faço um experimento com ele que pareça que ele é uma onda, entendeu? Então como é que eu tenho que construir uma coisa dessa? Eu disse que a luz no efeito fotoelétrico era um feixe com várias bolinhas, cada bolinha dessa interagia lá e tal, mas cada bolinha dessa era uma partícula, mas o feixe em si parecia uma onda. Então eu tenho que criar um feixe de elétrons. Se eu fizer um feixe de elétrons, ele deveria ser como se fosse uma luz de elétrons, entendeu? Essa era a ideia do de Broglie. Se isso for verdade, aí ele fez umas relações aqui, ó, a energia, do mesmo jeito que a energia da luz é momento vezes a velocidade da luz, aí ele troca por constante de Planck, C sobre lambda, aí o momento da luz tem que ser H sobre lambda, então o momento do elétron, momento em energia é coisa de partícula, né? Coisa de onda é frequência, comprimento de onda, né? Então, se a partícula tem momento P, o comprimento de onda tem que ser lambda, essa que era a ideia. Então vamos ver aqui, um elétron numa bateria de 12 volts. Aí eu boto aqui a conta aqui, ó, a energia do elétron é esse tanque. Qual o comprimento de onda que ele ganha, depois que ele passar dos 12 volts e atravessar a fiação da bateria lá? Então, ele vai ganhar um comprimento de onda de 0,354 nanômetro, 10 a menos 9 metros. Aí tem um problema. A luz, quando eu faço difração e vejo a difração lá, as fendas da difração precisam ser do tamanho do comprimento de onda da luz, certo? Então aqui eu tenho que arranjar fendas do tamanho desse comprimento aqui. E essas fendas aqui, então, teriam que ter um tamanho de 0,3, 10 a menos 9, né? Aí, o que é na natureza que tem esse comprimento aqui? Porque eu não posso eu mesmo fazer umas fendas desse tamanho, é muito pequeno, né? Então, o negócio é que, quando você olha as distâncias entre átomos num sólido, elas têm esse comprimento. E aí, isso aqui foi um negócio muito engenhoso, ó, porque... vocês já ouviram falar num negócio que chama de difração de Bragg? Difração de Bragg é um método que eu vou dizer uma ideia para vocês acreditarem que o método funciona. Quando você olha a superfície de uma bola de sabão, ela não é brilhosa, não é colorida, né? Por que ela é colorida? Porque ela tem uma espessura, a luz bateu na parte de cima da superfície, e parte da luz atravessou e bateu na parte de baixo da superfície, aí a luz que saiu dos dois caminhos interfere e mata algumas das cores. Então a luz que era para ser branca, em alguns pedaços vai parecer vermelho, azul, não sei o quê, porque matou as outras cores, né? Então, aqui é o mesmo fenômeno, só que em camadas de átomos. Você joga uma luz, geralmente o pessoal faz isso com raio-x, eu acho, para a difração de Bragg. Joga uma luz de raio-x, ela bate na superfície de cima, bate na superfície de baixo, atravessa os átomos aqui, bate aqui embaixo. E essa interferência gera padrões de interferência. Só que esse que eu estou mostrando aqui não foi feito com a luz de raio-x. Esse que foi feito aqui foi feito com um feixe de elétrons. E está aqui, um padrão de interferência com elétrons. Aí você vai olhar qual é o comprimento de onda que gera esse padrão de interferência. Dá exatamente esse daqui, entendeu? Aí pronto, então é uma prova de que a teoria do de Broglie estava correta. Se eu fizer um feixe de elétrons, eu consigo fazer um padrão de interferência. Então eu fiz a pergunta aqui, por que a gente não tinha percebido isso antes? Porque praticamente só dá para fazer com elétron, né? Ou com partículas pequenas. Porque se eu quiser pegar uma bola e olhar qual é o comprimento de onda de de Broglie dela, vai ser um negócio minúsculo, 10 elevado a menos 30 e tantos, né? E aí então você precisa de fendas de 10 elevado a menos 30 e tanto para poder conseguir fazer um feixe de bolas, atravessar essas fendas e fazer um fenômeno de interferência. Não tem o menor sentido fazer isso, entendeu? Nesse caso aqui tem sentido, e aí é aqui que você consegue ver esse tipo de coisa. Na natureza assim, de coisas macroscópicas, você não vai conseguir ver esse fenômeno no ambulatório, porque você não tem como fazer um experimento para isso. Mas aí pronto, ó. A coisa que é mais confusa aqui é que vamos supor agora que essa ideia toda aqui está correta do de Broglie, né? A onda que descreve o elétron, que descreve o fóton, é a onda eletromagnética, né?
A onda que descreve a luz é a onda eletromagnética. Onde a luz tem mais intensidade é porque essa onda tem uma amplitude maior, né? E onde a luz tem mais intensidade é onde tem mais fóton. Então, juntando essas duas informações, a amplitude maior da onda deveria ser onde tem mais partícula. Aí foi daqui que veio a ideia de que a onda que descreve o elétron deveria ser uma probabilidade de achar o elétron naquele lugar. Tipo, se a onda estiver mais intensa, a probabilidade de achar o elétron naquele lugar é maior. Certo? E aí surge um problema aí, porque... E se eu fizer o feixe de elétrons aqui, e aí eu tenho aqui probabilidades aqui, né, para encontrar... Se isso aqui fossem partículas clássicas, quando você passa um feixe de partículas clássicas por dois buracos, as bolinhas aqui das suas partículas clássicas nesse anteparo vão estar todas juntas aqui, assim, né? Você pegar dois buracos e metralhar os buracos aqui, as balas vão todas aparecer assim, assim. Mas quando você joga fótons, e agora eu sei que também com elétrons isso também funciona, se eu jogar fótons ou elétrons, aparece um padrão de interferência. Então eu estou dizendo que aparece elétron aqui, aparece elétron aqui. Isso aqui só tem sentido se os elétrons tiverem passado pelas duas fendas ao mesmo tempo, né? Então, aqui criou-se uma ideia de que partículas podem estar, de certa forma, em dois lugares ao mesmo tempo. Então, essa que é a ideia aqui quando você coloca uma onda para descrever essa partícula, você consegue imaginar um estado em que a partícula está em dois lugares ao mesmo tempo, certo? Agora, isso aqui, de certa forma, ela tem a ver com a falta de informação sobre o problema quando você está resolvendo ele. A mecânica quântica ela é construída em cima dessa falta de informação. Você vai ter que usar tudo probabilístico, porque você não tem informação sobre onde o elétron passa exatamente. Nesse tipo de experimento, se você detectar onde o elétron está passando, aí ele volta a ter esse caráter aqui, entendeu? Porque sempre que você for tentar interferir com o elétron para saber onde foi que ele passou, você ganha informação sobre o sistema. E quando você ganhar essa informação, ele vai voltar a ter esse caráter aqui. Então isso aqui só acontece quando você não faz nenhuma medida para ver onde o elétron está, certo? Aí, isso daí foi o que gerou, quem começou a juntar essas ideias todas de ondas, energia quantizada, não sei o que, foi o Schrödinger, né? Aí, isso gerou uma coisa que talvez vocês já tenham visto aí na internet, que é essa história do experimento mental, claro, do gato de Schrödinger. O experimento mental seria, ok, eu estou fazendo, vamos supor que eu botei aqui um dispositivo, ele aqui botou um dispositivo radioativo, baseado em decaimento, não sei o que, mas vamos pensar no experimento anterior que eu mostrei aqui. Tem as duas fendas. Se o elétron passar na fenda da direita, ele vai abrir vai acionar um dispositivo que quebra isso aqui, e aí ele joga um veneno e o gato morre dentro da caixa, certo? Aí, se o elétron tiver passado pela fenda da esquerda, aí não. Aí isso aqui não acontece e o gato fica vivo. Então o que eu estou dizendo é que, quando eu faço minhas teorias, que eu digo que o elétron passou nas duas fendas ao mesmo tempo, ele está em dois lugares ao mesmo tempo. Mas isso significa que, como eu não tenho informação sobre o gato dentro da caixa, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, né? Porque aí, enquanto você não abrir a caixa, você não sabe se o elétron passou da esquerda ou da direita. Então você não sabe se o gato está vivo ou está morto. Então, todas as suas teorias sobre o gato estar vivo ou morto têm que ser feitas com as duas possibilidades ao mesmo tempo. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo. E na prática, assim, isso é uma piada, mas é mais ou menos isso mesmo. na hora de fazer as teorias, se você não tem informação, é isso. Se você não tem a informação, vá até o fim com a conta, colocando todas as probabilidades. Porque a resposta vai ser assim no final, entendeu? Então, até eu fiz uma postagem um tempo desse no Instagram, que era fazendo uma analogia desse negócio com uma frase que aparentemente muita gente entendeu, porque eu nunca vi ninguém reclamar dessa lei. Do gato eu vejo muita gente reclamando, mas no livro do Pequeno Príncipe, aqui eu tirei da internet, viu? Parece aquelas coisas que o pessoal manda. A minha mãe talvez tenha me mandado. Mas ó, é uma frase que tem lá no livro do Pequeno Príncipe que diz assim, ó: quando você olhar no céu à noite, eu vou estar em uma das estrelas e de lá estarei rindo. Então, para você é como se todas as estrelas rissem, porque dessa forma você terá estrelas que vão rir e tal. E por que todas estão rindo? Porque você não sabe em qual das estrelas o Pequeno Príncipe está rindo, entendeu? Então, se você não sabe, ele está rindo em todas. Está vendo aí? Ele está dizendo a mesma coisa que eu disse aí. Se você não tem informação, é como se qualquer um pode ser, né? Então, aí está aqui. Nessa daqui ninguém reclamou, né?
Então, a ideia aqui seria o seguinte, vamos pensar a probabilidade. Você tem aqui a estrela A, B, C, D, várias estrelas. Para você, ele está rindo em todas. Então a probabilidade dele estar rindo aqui, ó, tem pico em todo canto aqui, né? Agora é diferente de, por exemplo, eu posso fazer meu modelo já dizendo o seguinte, não, ele mora, se olhar lá no livro, ele mora no asteroide B612. Esse aqui é mais perto dessa estrela aqui. Então ele provavelmente não deve ter ido para muito longe, né? Então ele deve estar por aqui, assim. Então a sua probabilidade de ter uma estrela rindo é essa daqui, entendeu? Mais alta aqui vai ter um pouco mais baixo aqui, um pouco mais baixo aqui. Agora, se você mandar um satélite e for ver, detectar exatamente qual é a teoria que você for fazer daqui para frente tem que ser com a função de onda desse jeito aqui. Isso aqui eu já estou chamando de função de onda. Certo? Aqui é o que a gente chama de colapso da função de onda, entendeu? Então, nesse caso aqui, no caso original, a onda podia estar em todo canto, mas na hora que você medir, ela fica assim para sempre. Eu estou dizendo isso porque isso pode ser também um conceito que pode ser entendido errado quando vocês forem ver mecânica quântica, é esse de o que é que significa essa história de colapso de função de onda, certo? Não é assim que, tipo, eu tenho uma partícula e se eu medir ela uma vez, vou dizer que, por exemplo, ela tem uma incerteza eu tenho uma incerteza da energia da partícula. Então, pega essa partícula, meço uma vez, a energia dela é tanto, quando eu medir de novo a mesma partícula, a energia vai ser outra. Não necessariamente, entendeu? Então, essa incerteza do que é o seguinte, você tem um conjunto de milhares da mesma partícula, de partículas idênticas, certo? Você tem um conjunto dessas partículas. E aí, a probabilidade de você fazer uma medida nela e ter uma certa energia tem um certo valor, mas se você for lá naquela partícula e fizer aquela medida, a função de onda dela não tem mais dúvidas sobre a energia dela. Então, a partir dali, se você fez a medida e a energia deu 1 eletronvolt, ela é 1 eletronvolt para sempre, entendeu? Essa probabilidade é no sentido de que, se eu medir essa, talvez dê 1 eletronvolt, mas se eu medir essa outra, que é uma cópia dessa daqui, tipo, é o mesmo sistema exatamente, pode ser que eu meça essa e não dê 1 eletronvolt, entendeu? Então, pode ser que eu meça essa daqui e não dê 1 eletronvolt, pode ser... Agora, assim, no momento que eu medir essa aqui, deu 1 eletronvolt, e essa daqui deu 1,1, essa para sempre é 1 eletronvolt, essa é para sempre 1,1, entendeu? A função de onda dessas partículas, que é a probabilidade dessas partículas vai mudar quando você fizer isso. Tipo, na sua teoria você vai ter que colocar ela como se ela tivesse agora exata, colapsada para um estado só. Aí, agora eu já estou sem tempo, eu acho, né? Então eu vou... deixa eu ver... assim, só para concluir a história toda aqui, o que o Schrödinger construiu com esse negócio foi um modelo matemático que é baseado numa equação diferencial. Então, para quem é da graduação já vai dar para entender um pouco mais talvez, mas você vai ter uma função que é essa onda que descreve as probabilidades do elétron. Ela depende de uma forma que a derivada segunda dela na posição e a derivada primeira dela no tempo obedecem a isso aqui. E aí, eu não vou dar detalhes, mas podem confiar que o que vocês viram no colégio como orbitais moleculares, vocês lembram disso? Orbital P, orbital S, orbital não sei o quê? Esses orbitais são essas funções, só que em 3 dimensões, aqui eu botei só um. Isso aqui são funções em 3 dimensões que vêm de solução dessa equação aqui, entendeu? Só que no colégio ninguém fala isso, mas talvez para não assustar muito. Mas é a mecânica quântica de Schrödinger de hoje, tipo aqui eu uso no meu trabalho, inclusive, entendeu? Eu ainda faço esse tipo de coisa no meu trabalho, só que em outros sistemas que parecem, são sistemas hidrogenoides, né? Agora, se você fizer um oscilador harmônico, aí ele tem um formato mais assim, que é o do oscilador harmônico é mais parecido, por exemplo, com as oscilações entre núcleos atômicos, por exemplo. E esse daqui é um caso já artificial que a gente usa hoje em dia para poder confinar elétrons em regiões pequenas para tentar fazer com que as energias deles sejam quantizadas da forma que a gente quer, entendeu? Isso daqui foi o que ocasionou a possibilidade de se criar lasers, LEDs, esse tipo de coisa que a gente usa hoje em fotodetectores para controle remoto, essas coisas. Tudo isso é baseado em energias quantizadas que eu controlei a partir disso, de botar tipo paredes para o elétron, escolher o átomo que o elétron está. Esse laser aqui é com átomo, não é com paredes não. Esse laser que a gente tem aqui apontando assim, ele tem um... Tipo, você tem um átomo que tem 2 níveis discretos, 2 níveis de energia separados. Tem um outro que é de neônio, eu acho que esse é de neônio, né? Não sei. Se você olhar no laser, às vezes tem escrito qual é o gás. Aí, isso aqui é uma forma bem engenhosa de você usar essas transições entre níveis para que toda a luz que sai daqui saia vermelha, sempre vermelha. Aí por isso que esse laser é vermelho.
Se você fizer um com argônio de dois tipos, um argônio ionizado de um jeito e de outro, aí ele acaba fazendo a luz verde. Aí aquele apontador verde vem com isso aí. Mas é isso aí, eu vou dar mais um tempo aqui agora para perguntas para vocês aí, porque senão vai tomar tempo demais já no evento. Né? Mas obrigado aí pela atenção.